A 9 de setembro de 1973, deu-se uma reunião em Évora, seguida de outra em Óbidos, a 1 de dezembro de 1973. Esta forma elementos eleitos de dentro do Exército para um futuro diretório militar, destacando-se homens como Costa Gomes e António de Spínola, ambos generais. O descontentamento geral, provocado pela falta de mudanças políticas, pelo impasse na questão colonial, pela falta de liberdade, pela constante repressão da voz do português como povo, destacando-se nesse aspecto a PIDE, e pelas dificuldades económicas, levou a que os membros deste diretório militar se revoltassem contra o regime do Estado Novo. Criou-se em 1973 o Movimento das Forças Armadas, MFA, cujos principais objetivos eram acabar com a guerra, dando independência às colónias e pondo fim ao regime autoritário liderado por António Tomás e Marcelo Caetano, transformando Portugal num país em que lidera a democracia. A 5 de março de 1974 foi aprovado um documento em que é reconhecido, em relação ao ultramar, o direito de todos os povos à sua determinação, independentemente das consequências, mesmo que essas ponham em risco a independência. A 16 de março de 1974, a PIDE prende vários membros da CCE, que se reúne pela última vez a 24 de março de 1974. Viram que tinham de agir entre o 22 e o 26 de abril, mas não ao fim de semana, porque todas as tentativas de independência até aí feitas, com esse horário, tinham saído vencidas. Era admirável todo o fogo exasperante que transbordava em cada espírito destes homens. Talvez a impetuosidade da sua intenção fosse justificada pela pertinácia em manter-se de fiel. Além disso, a Revolução de 1974 é conhecida por ter sido neutra e com uma ação militar pacífica. No entanto, poucos sabem que tal esteve perto de não ser assim. Numa altura em que o Terreiro do Paço, em Lisboa, ficava repleto de civis e militares, a fragata Almirante Gá Coutinho era ordenada pelo Estado-Maior da Armada para ficar junto do local. Ainda durante a manhã do dia 25 é ordenado ao comandante que abrisse fogo sobre o local, uma ordem que não foi cumprida, pois havia muita gente no Terreiro do Paço, bem como vários barcos de transportes nas imediações. 24 de abril de 1964 foi gravada a rúbrica de poesia, com a ajuda de Manuel Tomás, onde estaria incluída a Grândola Vila Morena, que iria indicar às tropas para avançarem. À meia-noite e 20 é passada a canção de Zeca Afonso, dando-se início às operações comandadas pelo Major Otelo Saraiva de Carvalho. O golpe militar de 25 de abril de 1974 abriu a chamada terceira vaga dos processos de democratização na Europa do Sul, que se estenderia anos mais tarde à América Latina e à Europa Central e Oriental. Ainda sem grandes constrangimentos internacionais pró-democratizadores e em plena Guerra Fria, a ruptura provocada pelos militares portugueses deu lugar a uma crise acentuada do Estado, potenciada pela simultaneidade entre democratização e descolonização do último Império Colonial Europeu. 5 de abril não foi naturalmente um acontecimento que se tenha ficado a dever só à atitude voluntarista de um punhado de capitães que expuseram as suas carreiras e liberdade em defesa da democracia e da paz em África. Foi também o ruir do próprio regime, a que se denominara Estado Novo, perante uma profunda alteração das suas estruturas tradicionais de apoio, desde a Igreja às Forças Armadas, do empresariado às famílias, das classes médias, progressivamente se foram cansando e afligindo com o afastamento de entes queridos mantidos no teatro da guerra. 5 de abril não foi naturalmente um acontecimento que se tenha ficado a dever só à atitude voluntarista de um punhado de capitães que expuseram as suas carreiras e liberdade em defesa da democracia e da paz em África. Foi também o ruir do próprio regime, a que se denominara Estado Novo, perante uma profunda alteração das suas estruturas tradicionais de apoio, desde a Igreja às Forças Armadas, do empresariado às famílias, das classes médias, progressivamente se foram cansando e afligindo com o afastamento de entes queridos mantidos no teatro da guerra. Isto, a par da exteriorização das motivações estudantis e operárias, a contenção da repressão policial ainda excessiva, mas para o setor reacionário, tida como insuficiente e desrespeitada, tudo apontando para a necessidade de uma opção profunda que ia não ser encabeçada pelo próprio Marcelo Caetano e alguns dos seus colaboradores. Como podia ter sido se aquele houvesse querido correr os naturais riscos, ficaria à mercê da primeira desenvoltura. Basta recordar como em 2 meses se seguiram os episódios que levaram à queda do governo e à vitória do movimento das Forças Armadas. A 23 de abril de 1974 já se planeava o despertar da Revolução que poderia ser o descalabro se o mais ínfimo pormenor falhasse. Foi uma operação extremamente minuciosa. Se algo corresse mal em Lisboa, era preciso dar sinal para o resto do país. Chaves, Braga, Porto, Lamego, Viseu, Aveiro, Figueira da Foz, Santarém, Santa Margarida, Mafra, Lisboa, Vilas Novas, Tremões e Faro, onde só começavam os primeiros movimentos depois de terem a confirmação de que em Lisboa já tinha sido iniciada a operação. Os portugueses podiam finalmente voltar a sentir o cheiro e sabor da liberdade.
6 de abril de 1974 já não existia a palavra ditadura em Portugal. Caetano e o presidente Américo Tomás foram depostos e o poder foi temporariamente entregue à Junta de Salvação Nacional. Esta, que tinha como presidente o general Spínola, tinha a responsabilidade de zelar para que o governo provisório cumprisse o programa da MFA, de onde nasce a famosa política dos 3D: democratizar, descolonizar e desenvolver. Eles são a expressão de liberdade no espaço público, aparecendo aos olhos dos portugueses como uma forma inovadora de comunicação. A conquista de liberdade foi um momento sublime vivido naquele dia 25 de Abril, e só a iconografia podia transmitir de imediato o que tão profunda mudança significava para um povo que durante décadas se viu privado daquele valor supremo. Simbolicamente, este dia ficou associado ao cravo, a flor que a população colocou nas armas dos militares neste dia. Também é verdade que o romper da Revolução também encarou situações de caráter mais nefasto. O golpe de Estado foi então realizado sem grande resistência por parte das tropas leais ao regime, tendo os manifestantes ao longo do dia conquistado o quartel-general do Carmo e ocupado os estúdios da RTP e do Rádio Clube Português, de onde foram transmitidos para todo o país afirmações e orientações. O sucesso da instauração do regime democrático e da nova Constituição não foi marcado apenas pela faceta física e simbólica. Os cartazes de Abril, que marcam também a Revolução de 1974, faziam parte de uma dinâmica revolucionária que parecia imparável. O 25 de Abril deixou um legado.